agora nós teremos a quarta palestra do dia. O nosso palestrante é colaborador da FEESP, onde já exerceu as funções de diretor do curso de Educação Continuada, diretor do curso básico de Espiritismo, atualmente é diretor da área de ensino da FEESP, ministra aulas em diversos cursos da FEESP e em outros centros espíritas. Para falar o tema Emmanuel e Chico Xavier, disciplina, parceria e trabalho no bem, vamos receber Roberto Magalhães. Não combinei, viu, Vera? Cadê a Vera? Porque a Vera cooptou algumas pessoas com faixas de aplausos, etc. Né, Vera? Mas vamos lá. Muito bom estar aqui, muito bom estar com vocês, muito bom estar aqui para falar de um personagem tão importante como é Emmanuel, né? Nosso querido Emmanuel. Algumas coisas, né, nós vamos até repetir em função do que foi trazido, que não dá para a gente falar de Chico sem falar de Emmanuel. Aliás, é uma das maiores parcerias que nós conhecemos e uma parceria que dá muito certo. Dá e deu muito certo ao longo do tempo, né? Agradeço a Vera pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Eu conhecia assim de Emmanuel. Agora eu conheço um pouquinho mais. E o que nós vamos comentar aqui, na verdade, é um aperitivo, porque tem muita coisa para a gente estar falando de Emmanuel. Muita coisa mesmo, né? Essa parceria maravilhosa que realmente deu muito certo. E o impacto, né, o impacto positivo que traz para todo o movimento espírita, que eu não aquilatava. Mas à medida que foi sendo preparado, estudando, mergulhando na vida desse personagem, na atuação com Chico, fomos descobrindo outras coisas, a influência que traz para o movimento espírita, onde que se envolve até inclusive a própria federação. Mas bora lá, vamos começar. Antes de mais nada, que nós vamos abordar, né, nesse nosso bate-papo, quem foi esse valoroso mensageiro de Deus? Qual a sua obra na pátria do Evangelho? A Vera comentou num dos slides que Emmanuel pede para Chico parar com todos os fenômenos físicos. Sabe por que ele pediu isso? Porque a grande obra, a grande missão é o livro espírita. Eram os livros. Isso não significa que eles não atuaram em outras coisas, né? Vocês viram, a Vera comentou vários exemplos, vários trabalhos do Chico. E sempre junto com Emmanuel. Trabalhos de assistência social, de assistência espiritual, ajudando todos que procuravam. E não somente os encarnados. Quantos desencarnados foram auxiliados? Que desencarnado que está do lado de lá, que não gostaria de trazer uma palavra de consolo para quem ficou do lado de cá? Quem organizava todo esse trabalho? Nosso querido Emmanuel. Então, grande trabalho missionário, livro espírita, a difusão do espiritismo, mas recheado aí de outros trabalhos que foram ocorrendo ao longo do tempo. Conhecemos Emmanuel com essa carinha, não é assim? Então, nas aulas, pelo menos quando nós colocamos, quem que é esse? Aí o pessoal, todo mundo, Emmanuel. Mas não foi assim que ele se apresentou. Na verdade, essa figura, né, um retrato elaborado aí por Delfino Filho, que inclusive perguntaram para o Chico, mas Chico, o Emmanuel pousou para desenhar, né, o retrato em si? Aí o Chico explica que não, mas o pintor estava sendo auxiliado por um desencarnado, por um pintor desencarnado, muito amigo de Chico. Ele não conta quem é, mas um amigo desencarnado muito próximo ao Chico. E ele retrata uma das personalidades, que é o Públio Lentulus. E quando ele se manifestou para o Chico a primeira vez, nós vamos ver já,
não tinha essa aparência. Ele foi adotando, né, em função da plasticidade do perispírito, ele foi adotando essa fisionomia à medida que ele trazia um dos best-sellers, que é o Há 2000 anos. E é assim que nós nos conhecemos, né? Mas são várias personalidades, e nessa primeira parte nós vamos percorrer rapidamente as vidas, né, que ele esteve aqui conosco, diferentes situações. Cuja primeira delas, nós vamos encontrar lá o ex-presidente da União Espírita Mineiro, que nos trouxe, certo? Camilo Rodrigues Chaves, através do médium Chico Xavier, e ele fala que uma das personalidades remotas, uma das reencarnações remotas de Emmanuel, é o grão sacerdote do templo de Amon-Ra, lá no Egito. Isso está registrado, né, nesse livro, Semiramis, grande líder, né, uma mulher com grande senso moral, com grande senso de justiça, que atuou nessa região da Síria, da Babilônia. E Chico, lá atrás, era um grande sacerdote. Passado um tempo, aliás, muito tempo, nós vamos, por revelação aí do próprio Emmanuel, Públio Lentulus Cornelius Sura. Muito duro, era um cônsul romano, muito duro, muito impiedoso. Inclusive muitos que foram presos, e que ele mandava fazer? Não bastava prender, ele mandava cegar, né? Então, uma dureza e um orgulho assim, exacerbando. Uma das mais famosas rebeliões que aconteceram em Roma, ele foi um grande articulador. Foi contida essa rebelião e ele foi executado. É a Catilina, né? Conspiração Catilina. E eles brigavam, sabe, em função do quê? Reforma agrária. Em função de reforma agrária, havia toda uma briga nesse sentido, mas a ideia era assumir o poder de Roma. E ele era o grande articulador, né? Perdeu a vida em função disso. Passado mais algum tempo, essa daqui, acho que todo mundo conhece, né? Há 2000 anos. Levanta a mão quem leu esse livro. Oh, que beleza. Gente, quem não leu tem que ler. É lindo o livro. É lindo. E além de ser muito lindo, é muito útil. Nós vamos vendo a trajetória desse espírito, ainda, né, um senador romano, nobre, muito orgulhoso, mas muito justo também. Fazia as coisas corretas, né? Todas as coisas muito corretas. Mas tinha a visão deturpada, né, em função de todo o apego à matéria que existia naquele tempo, né? É o nosso Públio Lentulus Cornelius, que é bisneto daquele Lentulus que nós vimos, o Lentulus Sura, o Públio Lentulus Sura. Era o bisneto dele, só que agora estava retornando numa nova personalidade. E ele viveu na mesma época de Jesus. O romance é lindo e o objetivo não é estar falando sobre ele, né? Mas nós vamos destacar esse encontro com Jesus. Em função da filha, a Flávia, que tinha hanseníase, ele, por insistência de Lívia, que era sua esposa, então ele vai procurar, né, esse mestre nazareno, que dizia, na época, fazia milagres. E ele depara com Jesus. Só um trechinho, vamos lendo junto. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Num gesto doce e de soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele. Você já imaginaram? Jesus caminhando e chegando para cada um de nós? Olha a oportunidade. Isso acontece, né, com a gente, mas muitas vezes nós deixamos passar. E como que Jesus chega até nós? Às vezes através de um livro, às vezes através de um amigo, às vezes através de um inimigo, e nós não nos damos conta. Às vezes através de uma aula, às vezes através de uma palestra como essa, um evento como esse, que faz com que a gente reflita sobre a nossa vida. É assim que Jesus vai chegando até nós, através aí de diversos mensageiros.
Mas imagina Jesus em pessoa se aproximando. A emoção que foi. Desse encontro, né, quem não leu o livro de novo, né, ou quem já leu, acho que vale sempre a pena retomar nesse capítulo, que é belíssimo esse trecho, descrevendo como o pobre Públio descreve Jesus. Coisa muito bonita mesmo. E esse encontro teve algumas consequências. Primeiro, Flávia se cura. Lívia, a esposa, se converte ao cristianismo. Inclusive, depois perde a vida em função disso, em um dos círculos romanos. E ele, Emmanuel, que fora convidado pelo mestre a segui-lo, porque ele recebe o convite naquele momento. O que ele decide? Quem que lembra? Segue Jesus ou segue o mundo? Segue o mundo, né? Segue as ilusões do mundo. Ainda bem que não acontece isso com a gente, né? Ninguém segue o mundo aqui, né? E às vezes a gente acaba se perdendo nas ilusões. Não tem problema, né? Nós estamos aqui encarnados, precisamos vivenciar tudo isso, porque afinal de contas é assim que nós aprendemos. Mas o grande problema é quando nós nos apegamos demais à matéria e esquecemos o mais importante, que é a vida pelo ponto de vista do Espírito, que foi exatamente o que aconteceu com Emmanuel. E ele lamenta muito, nas palavras do próprio Emmanuel: para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos atrás. Esse encontro, esse momento, que ele perdeu a oportunidade de tomar o caminho correto, porque é o mestre que estava convidando, ia lhe custar séculos, séculos de muita dor. Isso nós vamos presenciar no outro romance de Emmanuel, 50 anos depois, que ele sente na pele o efeito da lei de causa e efeito. Não é? Porque ele vem, em vez de senador, nobre, rico, como que ele vem? Como escravo. Como escravo. E sofre todas as consequências, né, dessa situação. Chegou a conviver com o apóstolo João Evangelista, lá no finzinho, né, já bem velhinho, chegou a conviver, inclusive ajudou, né, na disseminação do cristianismo. Foi perseguido e supliciado, e ele e o filho perdem a vida em função do trabalho que estavam fazendo com o cristianismo. Passado mais um pouquinho, século III, um século depois, ele reencarna como filósofo Basílio, filho de escravos, mas não escravos mais. Mas teve uma vida muito dura, muito sofrida, perde a esposa e a filha muito cedo, depois ele adota uma outra filha, né, que compensou muito, né, das dores que ele acaba sentindo. E ele acaba se tornando um afinador de instrumentos musicais para poder sustentar a filha. Mais tarde, aí em função da perseguição aos cristãos que ainda existia, ele acaba sendo supliciado. Né? No romance não fala exatamente como que ele perde a vida, né, mas foi supliciado e desaparece. Né? Tem um momento no livro que ele não se fala mais dele, mas foi supliciado em função do cristianismo. Passado mais um tempo, um século mais ou menos, nós vamos vê-lo na personalidade do bispo de Reims, excelente orador, muito bom orador, pureza de espírito, grande amor a Deus, ao próximo, fé ardente, árduo e ininterrupto trabalho de evangelização, que era o que ele tinha de mais forte. É muito respeitado na França, né, como dentro da Igreja Católica. Tanto é que ele se tornou um santo, que é o Santo Remídio. Né? Mas no local, né, principalmente na região de Reims, lá na França, ele é muito respeitado. Foi uma das personalidades do nosso querido Emmanuel. Passado mais um tempo até mais longo,
Ei-lo agora na personalidade de Padre Manuel da Nóbrega, considerado, né, como é chamado, primeiro apóstolo do Brasil. Foram 21 anos trabalhando, ajudando os indígenas, os governadores. Você já imaginou? Imagina assim, você, um padre, certo? Dedicado a muito estudo, né? Ele era muito estudioso, aí a porta aqui no Brasil, só floresta. Não tinha casinha, não tinha nada. Então ele só teve que fazer de tudo. Então até ajudar nas construções, ele ajudava. Se tinha alguém doente, ele atuava. Se tinha alguém precisando de qualquer coisa, ele, na forma, né, que as condições permitiam, ele estava ali atuando. Então foi um grande missionário, grande missionário. E essa revelação, né, que foi trazida aí pelo Espírito Neio Lúcio, através de Chico, aliás, né, todas essas revelações foram trazidas aí através da psicografia ou da psicofonia do nosso querido Chico Xavier. Né? Emmanuel, nós falamos assim sempre que ele fundou São Paulo, e isso é verdade. Mas ele ajudou também a fundar Rio de Janeiro e Salvador. E no caso de São Paulo, vale a pena a gente abrir um parênteses e comentar sobre a ligação forte que ele tinha com Paulo de Tarso. Né? Muito forte. O Paulo, aliás, depois que ele se converte, ele acaba sendo um grande aí, protetor de todos aqueles que têm uma inteligência, às vezes, desvirtuada, como se fosse assim, um tipo de pena em função daquela pessoa que é muito inteligente, mas desvirtuou do caminho. Então, Paulo fica naquela torcida, naquela proteção, para que a pessoa volte ao caminho. Então, havia uma ligação muito forte entre Emmanuel e Paulo. Inclusive, Paulo, na espiritualidade, protegia, né? O nosso querido Públio, desde a época de senador, quando ele desencarnou em si, Paulo é um grande protetor desse ser abençoado. E tanto é, né, até meio, né, lógico, inconsciente nessa situação, na pele de Padre Manuel da Nóbrega, para inaugurar São Paulo, ele espera coincidir com 25 de janeiro, que é a data que se comemora Paulo na Igreja Católica. Né? Por isso que a fundação de São Paulo ficou 25 de janeiro, como se fosse uma homenagem a esse espírito que ele tanto enaltecia. Uma coisa interessante também nas palavras do nosso Emmanuel, ao que ele coloca sobre nós, sobre o Brasil. O trabalho de cristianização irradiando sob novos aspectos do Brasil não é novidade para nós. Por Padre Nóbrega conheci de perto as angústias dos simples e as aflições dos degredados. Emmanuel falando, né? Na pele de Manuel da Nóbrega, né? De perto conheceu as angústias dos simples e as aflições dos degredados. E esta colocação complementa: tinha meu espírito entediado de mandar, das outras encarnações. As experiências do dinheiro e da autoridade me haviam deixado a alma em profunda exaustão. 15 séculos haviam decorrido sem que eu pudesse imolar-me por amor ao Cristo. Quis o Senhor que, desde então, o serviço no Brasil não me saísse do coração. Ele está aqui, nós vamos ver que ele está reencarnado já, atuando aqui. Mas vários outros trabalhos, em função, né, pensando no Brasil, pensando nos menos favorecidos. E é uma passagem lá que o Chico conta que o Emmanuel contou para ele, que mesmo antes dele chegar aqui no Brasil, Emmanuel em espírito havia visitado. E na passagem, né, na forma que ele escreve, dá a entender que ele antevia o que aconteceria com os silvícolas. E ele, apiedando-se dessa situação difícil que se instalaria em todo o processo de colonização aqui do Brasil, ele se candidata para vir atuar aqui com a gente.
Depois nós temos lá no Padre Damiano, numa outra encarnação, aí já no século XVII, vigário da igreja de São Vicente de Ávila, ideias diferentes, gente, diferentes da ideia da igreja católica. E um crítico ferrenho quanto à Inquisição, que ainda estava muito presente na época. Interessante notar que, apesar de ser padre, ele acreditava na imortalidade da alma e na pluralidade das existências. Um sábio trouxe uma das frases aqui. Chegará alguém à esfera dos anjos quando ainda não chegou a ser homem? No sentido moral ele está falando, né? Nós mal chegamos a ser homens de verdade, quanto mais a angelitude. Então o ensino dele é repleto de citações assim, que faz com que a gente reflita sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa atuação, sobre o que nós temos feito, né? Uma reencarnação também interessante. Nós temos aí, depois, um século depois, educador Jean-Jacques Tourville, pouquíssimas informações que nós temos, nem foto eu achei, gente. A não ser que ele viveu numa época que antecedia a Revolução Francesa, e aí, em função de toda a agitação que ocorria na França naquela época, ele acaba se mudando para a Espanha, né? Então, quem nos traz é o Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha, gente, para quem não conhece, ele foi o marido de Meimei. Ele era ateu. Ele era ateu. E depois que a esposa desencarna, depois começa a vir umas manifestações, graças ao relacionamento com Chico, e ele vendo as comunicações da esposa que tinha partido, aí ele adere ao espiritismo, não é? Depois fica amigo do Chico, um amigo aí inseparável por muito tempo, né? Até o falecimento do Chico. Seguindo aqui a nossa trajetória, e abrindo um parênteses, temos mais uma revelação, que o Emmanuel, ele colaborou ativamente no plano espiritual para estruturar a codificação. Inclusive, o Emmanuel, que consta lá no capítulo 19, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título O Egoísmo, é o Emmanuel, é o nosso Emmanuel que redige. Isso na espiritualidade, né? E ele ainda volta, mais uma vez, como o Padre Amaro, um sacerdote aqui no Brasil, família abastada, lá do Pará, paraense, né, que ele era, mas ele vem atuar no Rio de Janeiro. Tinha uma oratória muito fácil também, conviveu com o Dr. Bezerra de Menezes, conversava sobre a doutrina espírita, assim, numa boa, de uma forma bastante amigável, apesar de ser de outra religião, e era muito humilde. É a informação que nós temos dele, né? O Chico conta que ele pediu para vir nessa encarnação de uma forma assim, bem humilde, bem meio escondidinha mesmo, né? Queria viver o anonimato, se preparando para a grande missão, para o grande trabalho que ele começaria a fazer quase em seguida. E que trabalho foi esse? Antes de entrar no trabalho, importante, né? Muita gente pergunta, né? Tem algumas mensagens que vale a pena a gente comentar. Próxima reencarnação de Emmanuel. E alguns falam, será que ele está reencarnado? Tem alguns que rezam por Emmanuel, né? Poxa, Emmanuel, né? Não, o Emmanuel, pelo que o Chico nos conta, já está reencarnado. Como nós sabemos disso? Através de algumas mensagens. Em 71, a Chico, em entrevista, ele diz que o reencarne se daria na última década do século passado. Depois, lá em 95, entrevista com o Gugu Liberato, diz que reencarnaria em breve e atuaria como professor. Aliás, é muito bonita essa entrevista, viu? Está no YouTube, se você procurar lá, Chico e Gugu Liberato, ele está ali bem velhinho, bem fraquinho, mas você vê ainda com muito amor e muita humildade, né? Aliás, ele fala que ele agradece muito a Deus porque ele era uma pessoa simples. Ele até comenta assim, se me derem 1 milhão na mão, ele recusa. Ele fala que recusaria, que não queria que nada o tirasse da simplicidade da vida que ele tinha. Super bonitinho, vale a pena ver. Em 96, para amigos, ele avisa que Emmanuel estava se preparando para voltar.
O ano 2000, em transe, aí ele conta, né, quando ele retorna, que ele visitou uma cidade de São Paulo e diz ter presenciado o nascimento de uma criança. E essa criança seria Emmanuel. Então, assim, de acordo com as colocações, as mensagens do nosso querido Chico, o nosso querido Emmanuel já está entre nós e deve estar aí beirando seus 20 e poucos anos, despontando de alguma forma aí em algum lugar. Quem será? Será que está na família de alguém aqui? Não sabemos, né? Não sabemos, isso aqui é verdade. E todo esse preparo que foi acontecendo, aí nós vamos encontrar aqui a parceria com o Chico, a frutífera parceria, muito mais do que o que a gente imagina, que é o que nós vamos comentar aqui um pouquinho. Deixa eu ver o horário. Eu sofro bullying aqui, viu, gente? Tem algumas pessoas aqui, cadê ela? Que falam que eu extrapolo sempre o horário, mas estão me policiando. Vamos comentar um pouquinho sobre essa parceria, gente, que você vai ver que se estende mais do que o que nós imaginamos. Não é? Então, o primeiro contato que Chico, né, conta, né, o Emmanuel fala que ele já estava acompanhando o Chico há muito tempo. O primeiro contato foi lá em Pedro Leopoldo, no açude, né, aos domingos à tarde, que Chico se reunia, às vezes com poucos amigos, para prece, ali perto de um riacho, no açude, e aí ele teve o primeiro contato. E não apareceu com aquela carinha que nós conhecemos, não. Né? Apareceu, era um senhor, até reflexo da última encarnação. Assim, como eu disse no começo, depois, à medida que ele trazia o há 2000 anos, que ele foi adotando aquela fisionomia mais conhecida por nós. Certo? E aqui não foi a primeira manifestação. A dona Carmen, que a Vera comentou agora há pouco, 3 anos antes, tinha ouvido, num dado momento, que estava em prece, né? Ela diz ter ouvido uma voz, e a voz se identificou como sendo Emmanuel, amigo de Chico. O Chico já psicografava, né? Mas ele se identificou como sendo amigo de Chico, para ela. Para ele, o primeiro contato aconteceu em 1931. Gente, eu juro que eu tentei pegar uma foto da época. Né? Aqui é o riacho, então você tem aí uma região de mata, né? Hoje está bem mudado, porque a cidade cresceu, e hoje ela está muito próxima, né, dessa região. Mas foi num campo aberto, perto de água, perto de mata, que aconteceu essa aparição, essa apresentação. E olha os comentários do Chico. Via-lhe os traços fisionômicos de homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade de sua presença. Mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim, dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz. Essa passagem é muito linda, né? Nós vamos pegar só um trechinho, mas é muito bonita. E olha a colocação do Emmanuel. Né? Porque o Chico não conhecia, mas olha o que o Emmanuel fala. Tenho seguido sempre os teus passos, e só hoje me vês, na tua existência agora, mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida, e o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos. Eles vêm se relacionando em várias outras encarnações. Inclusive, em uma das revelações, eles falam, lembram da Flávia, lá no há 2000 anos, teria sido Chico Xavier, nosso Chico, uma das reencarnações dele. Então, havia uma afinidade, havia todo um carinho, todo um cuidado. A partir desse contato, bom, temos também as perguntas, né? Então, vamos lá. Está mesmo, o Emmanuel perguntando, está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Ao que o Chico responde, sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. O senhor acha que estou em condições de aceitar o compromisso?
Emmanuel diz, perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Qual que era o primeiro, gente? O segundo? O terceiro? Disciplina, disciplina, disciplina. E aí o Chico topando, ele fala, então se prepare para começar 30 livros. E aí começa, né? Não começa imediatamente, né? Depois há um tempo que ele fala, ó, descansa, que o que te aguarda é um trabalho árduo. 2 anos depois do primeiro encontro, aí ele começa a grande obra de psicografia. Nós ressaltamos a psicografia, né? Mas foram vários trabalhos aí, e o Emmanuel estava sempre perto, ajudando nas entrevistas, ajudando a socorrer quem chegasse, ajudando os desencarnados que queriam trazer uma mensagem. Então é um trabalho bem amplo, trabalhos de cura, trabalhos de desobsessão, Emmanuel atuando perto. Realmente é uma grande obra. Mas, por isso que nós dizemos, né, responsável por um grande trabalho missionário na pátria do Evangelho. Considerado o guia espiritual do nosso querido Chico. Alguns falam que ele era bravo. Não, ele era disciplinado e exigente. Tem até uma situação bem engraçada lá que o Chico conta, que teve um dia que ele estava ali com visitas em casa, né, e o Emmanuel lá, né, encostado, esperando as visitas irem embora para eles começarem a trabalhar. Né? Aí o Emmanuel começa a ficar impaciente com a situação, porque a visita não ia embora. Aí ele chama o Chico, né, naquele processo meio telepático, né, fala, Chico, temos que trabalhar. Aí o Chico, poxa, mas eu estou com uns amigos aqui, né, eles vieram me visitar, tal. Aí o Emmanuel, Chico, uma visita de 1, 2 horas, eu até entendo, mas uma visita de 6 horas, você vê que, né, bora trabalhar, né? Aí foi e insistiu para o Chico para continuar com o trabalho, que era intenso, né? A Vera trouxe alguns exemplos aqui, você vê que é um trabalho admirável, não é sentar lá e ficar fazendo no tempo que a gente quer, né? Era um trabalho realmente grandioso. Mas até para desmistificar um pouco isso, aí nós vamos vendo, olha o comentário, entre vários outros, né? Chico fazia vários elogios a Emmanuel. Mas olha essa colocação singela. Emmanuel tem sido para mim um verdadeiro pai na vida espiritual, pelo carinho com que me tolera as falhas e pela bondade com que repete as lições que devo aprender. Resultado disso, mais de 450 obras. Todo esse trabalho fecundo devemos ao dinamismo do Emmanuel, que encontrou um espírito disposto e preparado, encarnado ali como o Chico Xavier, que pôde trazer todo esse trabalho. Trabalho maravilhoso que toca nossas vidas, mais do que nós imaginamos. Responsável aí por todo esse grandioso movimento espiritual. Olha quanta coisa que nós aprendemos com as obras que o Chico nos trouxe. Muitas psicografias trazidas pelo próprio Emmanuel. Mas o papel do Emmanuel não era somente, né, trazer aqueles livros que ele assina embaixo como Emmanuel, mas de organizar, de preparar todo esse trabalho para fazer acontecer. Imagina quantos anos isso foi necessário para ele articular. O Chico conta lá que foram mais de 100 espíritos. Alguns auxiliando, né, porque tem toda uma logística para isso acontecer. Alguns trazendo a sua palavra, a sua mensagem. Imagina toda a organização que é necessária para isso. E ele, como capitão, né, de todo esse trabalho, graças a esse dinamismo, aí ajudou de fato a fazer acontecer. Obras que falam ao coração, ao espírito imortal. Estão lá, os nossos problemas. Quantas vezes, né? A gente pega aqui, trouxe Fonte Viva. Levanta a mão quem conhece Fonte Viva. Olha aí. Quem nunca abriu, fala, puxa, estou com um problema, aí eu abro um livro como esse e cai e fala assim, caramba, aquilo é para mim. Como que ele acertou que eu estava com esse problema? Você pode falar que é coincidência, pode falar que é psicológico, mas fato é que o efeito positivo que traz à nossa vida
não tem preço. Não tem preço. Por isso que ele fala, né? Nossas lutas estão lá, nossas quedas, nossas dores, nossos sonhos. E nos emociona. Às vezes abrimos um livro desse, nossa, gente. E aí resolvemos o problema. Às vezes não resolvemos o problema, mas nos dá uma coragem para tratar de uma forma diferenciada. Né? Dá certo. Romances, quando falamos de obra, né? Temos aqui os 5 romances, que Emmanuel, seu grande exemplo, né? Ele vai trazendo, ele abre o coração, mostra a vida, mostra as pisadas na bola que foi acontecendo ao longo do tempo. A história comovente, história repleta de lições para nós, para o nosso dia a dia. E que ele humildemente, né, aquele senador que era muito orgulhoso, agora humildemente, ele abre o coração e fala, eu errei, eu fiz isso, e vem contando de uma forma brilhante para iluminar o nosso caminho. Nós vemos obras interpretando versículos do Novo Testamento. Quem não leu, né, desses livros, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna. Olha a sabedoria do Emmanuel, ele pega um versículo lá do Novo Testamento, e aí faz aquelas páginas maravilhosas, que tocam o nosso coração, que nos ajuda a levar as nossas dores, as nossas cruzes. Vai mais além, comentando a codificação. Tem uns que falam, não, só Kardec. Não é? Seria bom que lesse a obra, para ver os comentários que o Emmanuel traz da codificação lá do nosso Kardec. Maravilhoso, né? Todos eles, Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, etc., complementam o nosso conhecimento da codificação, nos ajuda a entender coisas que talvez não tenhamos entendido. Vemos aqui também a parceria com André Luiz, que a Vera também comentou, uma das mais bonitas. Uma das passagens lá, Chico, ele vê o André Luiz, né? Porque Chico conversava assim com os espíritos, como a gente conversa normalmente. E começa a aparecer para ele lá uma pessoa a mais que ele não conhecia. Sempre estava junto com Emmanuel. E o Chico fala assim que ele começa a aparecer nas preces, estava ali, né, sempre junto, participava ali das orações, conversaram muito. Mas o Chico não sabia o que ele estava fazendo lá. Aí o Emmanuel conta que ele estava lá para aprender, para se aprimorar na comunicação, em função do trabalho enorme que tinha pela frente. Queria nos trazer. E Emmanuel complementa dizendo, espíritos muito elevados, eles querem despertar e conscientizar a nós sobre como é a vida do lado de lá. Para que a gente aprenda as consequências do que nós fizermos aqui, vai repercutir do lado de lá. E com muito cuidado, toda a obra de André Luiz foi fiscalizada por Bezerra de Menezes e por Emmanuel. Algo que a gente não pode esquecer, né? Então, aqui na federação, nós aceitamos totalmente todo esse trabalho, toda essa bibliografia que foi trazida por Chico, comandada por Emmanuel, colaborada com André Luiz, porque há complementos lá dentro. Kardec não disse que, olha, a doutrina parou aqui, eu trouxe tudo que tinha que trazer e ponto final. E o Emmanuel é o grande responsável por trazer esse conhecimento e ajudar com que nós nos aprimoremos no conhecimento, cuja base foi trazida, está presente na codificação. Vai além, Emmanuel para Todos, várias obras, peguei algumas aqui como exemplo, o Consolador, respondendo a questões doutrinárias, Roteiro, um verdadeiro tratado aí de filosofia espírita, no Portal da Luz, para quem é iniciante no Espiritismo. Emmanuel estava pensando em todos, até em criança. Emmanuel ajudou na psicografia de criança, para crianças. Né? Leis de Amor, falando sobre o sofrimento que nós passamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Palavras de Emmanuel, pensamentos de obras mediúnicas. Várias outras, né? Várias.
Pensamento e Vida, Caminho da Luz, maravilhoso. Olha quanto conhecimento que consta no Caminho da Luz, que nos ajuda a compreender como foi a criação no todo, né? Quando o orbe começou a ser habitado. Vida e Sexo. Você já imaginou falar de homossexualidade há 70 anos atrás? Se hoje em dia ainda há preconceito, há tanta falta de entendimento sobre esse tema, imagina Emmanuel há 70 anos atrás falando sobre isso, e de uma forma brilhante. E o que ele nos conta sobre a homossexualidade é o que nós dizemos nas nossas aulas. Mas é algo muito atual, e não dá para compreender um tema tão sensível como esse, se nós não considerarmos a reencarnação em si. E quem abre os nossos olhos, quem nos esclarece sobre isso? Emmanuel. Trago aqui um destaque, um dos livros mais lindos, né? Esse é super bonito, que traz os bastidores do tempo de Jesus, aqui. Né? Algumas passagens e conta como que era. Então, no Evangelho até consta. Foi para mim? Não? Eu fico cismado, eu falei, eu sofro bullying aqui por causa do horário. Né? A gente vai se empolgando. Né? Mas você pega assim, por exemplo, o Sermão do Monte. Né? Então, no Evangelho, você vai lá, já está o Sermão do Monte. No Boa Nova, ele conta os bastidores, o que acontecia, o que Jesus estava falando com os apóstolos. Lindíssimo, gente, lindíssimo. Por isso que eu trago o destaque como exemplo, trazendo assim, para exemplificar outros espíritos que Emmanuel trazia para fazer o seu testemunho junto ao Chico. Foram vários, né? A Vera colocou vários aqui, que vale a pena a gente relembrar, todos grandiosos. Trouxe Humberto de Campos. E trouxe uma outra obra de Humberto de Campos, também muito importante. Essa é muito importante, gente. Vale a pena ler e estudar para nós conhecermos sobre o papel do Brasil. E o Brasil somos todos nós. Sobre o nosso papel nessa história. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Lá conta como a árvore do Evangelho foi transplantada para o Brasil, sob orientação muito especial de Ismael. Ismael é o guardião do nosso país. Amando de quem, gente, vocês acham? Amando de quem? De Jesus. Diretamente amando de Jesus, Ismael é o responsável pela nossa nação. E a obra mediúnica de Chico não é, pois, né, uma iniciativa apenas de Emmanuel e sua equipe, que é um trabalho fantástico, maravilhoso. Mas nós não podemos olhar simplesmente a Emmanuel, os espíritos, Chico e o trabalho. Não, isso está encaixado em algo muito maior. Obedece ao programa de Ismael para a implantação da doutrina espírita no nosso país. Nos ajuda a entender o Espiritismo. Nos ajuda a entender que a nossa vida não é somente essa daqui. Que nós somos muito iludidos com o mundo lá fora. A vida verdadeira é a vida do Espírito. Né? E quando nós adotamos isso na nossa vida, mudamos completamente, gente. Completamente. Esse é o grande trabalho, né? Então, responsável pela continuidade do ensino dos Espíritos, sendo ele próprio, né, participante, como nós dissemos agora há pouco, da falange do Espírito da Verdade, aqui com a gente. Né? Então você vê, e é interessante, é quem estabelece a ligação entre a codificação e o movimento mediúnico instaurado no Brasil. Por que nós falamos isso? Né? Então às vezes parece assim, o Kardec teve um trabalho, o Emmanuel com Chico teve outro trabalho. Não está muito ligado. E lendo esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fica muito claro essa continuidade do trabalho. Certo? A codificação, né, foi escrita na Europa. Quando esse conhecimento vem aqui para o Brasil, então Chico, através da sua psicografia, capitaneada por Emmanuel, ajuda a expandir. Olha quanta gente foi ajudada. Quanta gente sai daqui de São Paulo e de diversos estados, ainda, né, mesmo depois do Chico ter partido, ainda vão lá visitar. E se banham daquela luz, se sentem bem.
Quantas mensagens, tudo isso ajudando a divulgar a doutrina espírita. Essa doutrina de luz maravilhosa. Está vendo? Vamos lá. Bora lá. Para que isso se tornasse realidade, né? Emmanuel, como eu estava dizendo, então não é ele sozinho, né? A gente não faz nada sozinho, gente, nada. Então, com uma equipe, um contingente apreciável de espíritos, e organiza vasto programa, cuja missão principal, como nós estávamos falando no começo, é a divulgação do espiritismo, para que aquilo toque o coração das pessoas e promova a mudança. Mudança, sim, reconhecendo que somos espíritos imortais. E quando nós nos damos conta disso, que somos espíritos imortais, a nossa vida passa a ter um sentido diferente. Completamente diferente. Como o próprio Chico diz, né? Na verdade, Chico, não é que ele diz, ele, numa das passagens realmente ele diz, mas ele está repetindo o que Maria de Nazaré falava nos seus trabalhos assistenciais, que consta lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Ela põe a mão, filho, vai passar. Vai passar. Então, tudo na nossa vida, quer seja problema físico, problema com familiar, etc., qualquer tipo de problema, ele vai passar. É transitório. E dependendo da forma que nós olhamos, que nós encaramos, faz toda a diferença nas saídas que nós vamos encontrar por aí. Vida do ponto de vista espiritual. E como que a gente vai aprendendo tudo isso? Exemplo, Fonte Viva. Esse aqui é o meu livro de cabeceira, até está meio usadinho, mas eu trouxe ele. E às vezes quando o bicho pega, você fala, deixa eu dar uma olhada que o Emmanuel fala sobre isso. E é como eu estava dizendo agora há pouco, né? Ah, mas isso é coincidência, ah não, isso é psicológico. Não importa, mas que o efeito é muito positivo, é. Graças a livros como esse, milhões de pessoas melhoraram suas vidas. Isso tem um impacto diretamente na regeneração do planeta, porque quando nós melhoramos a nossa vida, tudo muda ao nosso redor. Muda ali na família, muda no trabalho, muda na escola, muda no trânsito, muda em todos os lugares. Então nós podemos dizer que esse grande capitão, que foi Emmanuel, ele é um grande colaborador para a regeneração do nosso planeta. Porque toca o nosso coração. E o que toca nosso coração promove a mudança. Então, toda a obra mediúnica de Chico Xavier, orientada por Emmanuel, é um convite amoroso do Cristo, que se renova através do Consolador prometido. Isso não pode ficar simplesmente como sendo algo poético. Importante entender, porque o Cristo, Jesus, já dizia isso, para a gente não se apegar tanto às coisas aqui da terra, que a vida verdadeira é do lado de lá, que é o que os Espíritos nos falam na codificação, não é assim? Né? Pessoal, olha, a vida verdadeira é do lado de cá, desapega, não tem problema ter coisas, o problema é o nosso apego. Os Espíritos nos falam isso, falava lá na França, no momento que foi feita a codificação, Chico aqui, através das psicografias, quantas e quantas passagens mostrando que a vida verdadeira é do lado de lá. Pega as obras de André Luiz, como eu estava comentando, espíritos de alta envergadura orientaram Emmanuel para orientar o Chico, que estava trazendo André Luiz, para contar como é o lado de lá, para a gente aprender e dar o verdadeiro valor para a vida, né? O verdadeiro valor para a reencarnação. Por isso que nós podemos dizer, né, que é um convite amoroso do Cristo que se renova, porque Jesus já fez esse convite e ouvimos muito pouco. Os Espíritos fizeram esse convite, ouvimos um pouco. Emmanuel, com todos os Espíritos, sob a pena do Chico, faz esse convite de novo, para que um dia a gente aceite, para que um dia a gente encare a vida verdadeira como nós devemos encarar. Então foram milhares de páginas consoladoras e conceitos que iluminam, trazendo a esperança de uma vida que não cessa no túmulo.
Olha quanta esperança que nos traz. Pode ser uma doença incurável, pode ser um parente muito difícil, mas nós temos a esperança. Pode não melhorar nessa vida, posso passar minha vida inteira aqui, mas quando eu tenho essa consciência que sou espírito imortal, tá? Dá um alívio. Pode não curar meu câncer, pode não tirar o parente difícil da minha vida, mas me dá a certeza que isso vai passar, que é algo transitório nessa encarnação. E essas mensagens nos ajudam a compreender um pouco mais isso. Um último comentário, gente. Há 15 dias atrás, fomos visitar a FEB. 15 pessoas aqui da federação. Fomos lá conhecer a FEB. Como que é a FEB, a Federação Espírita Brasileira. Que nós só ouvíamos falar, não, tem a FEB, e nós, né, temos a FESP, a FESP é aqui, não, a FEB é ali. Fiquei assim impressionado com o trabalho enorme que a FEB realiza em prol do espiritismo aqui no Brasil. Em prol do movimento espírita, não só no Brasil, né? Principalmente no Brasil, mas no mundo todo. Muito material escrito, muita experiência que eles vêm colhendo ao longo de muitos e muitos anos. Presenciamos lá palestras maravilhosas que foram apresentando para nós como funcionava a casa. E a importância de nos mantermos unidos, cada um respeitando as suas diferenças, mas nos mantermos unidos. E por coincidência, no preparo, né, para esse evento, estava lendo o livro Testemunhos de Chico Xavier, que conta como era a interação do Chico com Vantuil de Freitas, na época presidente da FEB. Como era assim, um diálogo simples, de amigo. Chico deu uma força danada para que essa instituição fosse erguida. Porque não é fácil comandar uma casa dessa, né? Ainda mais naquela época. Para vocês terem uma ideia, esse Vantuil de Freitas teve um momento que ele foi conversar com o presidente da República para mudar um artigo que tinha na Constituição, onde poderiam interpretar que o espiritismo, né, era contra a lei. E ele foi lá defender, conversou com o presidente. E trabalhos como esse, vários outros, que o próprio Chico ia orientando, fez com que fosse estruturada a Federação Espírita Brasileira. Inclusive com ajuda financeira, porque o Chico não queria dinheiro. E teve um momento lá que doaram para ele uma determinada quantia, ele não queria isso, ele pagou as máquinas de impressão para os livros, para a FEB. Doou, né, a grande parte, a maior parte dos direitos autorais é da FEB. Para que a força do espiritismo fosse sendo instaurada gradativamente no nosso Brasil. Para que isso fosse significativo e realmente ele ajudasse a transformar o Brasil na pátria do Evangelho, coração do mundo. Talvez a FEB não seria o que ela é hoje se não fosse Emmanuel, se não fosse o Chico. Mas graças à força desses dois expoentes, juntamente com diversos outros espíritos em si, nós temos uma casa forte, uma casa que, independentemente das nossas diferenças, como FESP aqui em São Paulo, e FEB lá em Brasília, comandando o Brasil, né, e sendo um expoente significativo para o mundo também, independentemente das diferenças, nós estamos rumando numa mesma direção, fortalecendo o movimento espírita. Então, terminando a nossa conversa de hoje, queria trazer essa reflexão, que muito além dos livros, o impacto que isso traz no movimento espírita como um todo, que a gente não calcula a importância que é um trabalho como esse, que foi realizado pelo humilde, né? O Chico, o Cisco, que ele fala que ele era um cisco, não era um nada. Mas esse um nada, graças a ele, juntamente com Emmanuel, juntamente com a equipe, né, de espíritos que atuavam, nos ajudaram a consolidar algo muito importante,
aqui no Brasil. Essa força do Espiritismo e que tende a se expandir, né, cada vez mais. Para terminar, gente, vamos lembrar da passagem. Não era só o Chico que era simples e humilde, o Emmanuel também era. Eis a colocação, né? Então, qualquer elogio que se fizesse a ele lembrava, o dono da obra é Jesus, de quem estamos recebendo possibilidades para contribuir na sementeira da luz. E isso nós podemos levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, certo? Então, todo o trabalho que nós fazemos no bem é ligado a Jesus. Né? Apesar de todo o nosso personalismo, da nossa pequenez, das nossas imperfeições, etc. Mas é nesse esforço do dia a dia, buscando mensagens inspiradoras, como nós temos no Fonte Viva e nas outras obras, que gradativamente nós vamos nos transformando interiormente. E à medida que nós nos transformamos, isso é bom para nós, para as nossas famílias, para as pessoas que convivem conosco, mas é bom também para o movimento espírita. Não porque o movimento espírita é o melhor de todos, mas é o nosso bocadinho que nós estamos deixando para tornar esse mundo cada vez melhor. Então, agradecemos muito ao Chico, agradecemos muito a Emmanuel, seja lá onde for que ele esteja encarnado, por essas luzes que têm nos iluminado há tanto tempo, e vai iluminar cada vez mais, porque cada um aqui tem suas famílias, tem seus filhos, e todo esse aprendizado nós vamos levando para eles, coisas que talvez nós não tivemos na nossa infância, fortalecendo um movimento que ajuda a melhorar o mundo, devagarinho. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui.